بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nesta segunda lição falaremos sobre a sabedoria por trás do jejum. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele decreta alguma prática no Islã, esta prática, por trás dela, existe uma sabedoria muito grande e muitos segredos que todo aquele que praticar aquele decreto, aquela obrigação, vai adquirir por trás desta prática ou por trás desta obrigação. O jejum do mês do Ramadã, por trás dele, tem muitos benefícios e muita sabedoria, como já se falou. E dentre essas sabedorias e esses segredos por trás do jejum, é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado: ó crentes, está-vos prescrito o jejum do mês do Ramadã, da mesma forma que havia sido prescrito para os vossos antepassados, para que possais temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, portanto, a primeira sabedoria e o primeiro segredo do jejum é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O jejuador, ao jejuar, ao deixar de comer, ao deixar de beber, ao deixar de praticar atos conjugais com a sua esposa, e assim como outros atos que possam anular o jejum, com isso ele cultiva o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, busca o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso até, além deste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudus, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos relata, este hadith Qudus, dizendo que كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Que todas as ações que o homem faz pertencem a ele, e cada ação que ele pratica é recompensada por um décuplo, 10 vezes mais. إلا الصوم, somente o jejum, فإنه لي وأنا أجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ele, o jejum, pertence a mim e eu serei responsável pela a sua recompensa. Então Allah subhanahu wa ta'ala seguiu explicando, dizendo que yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajl, ele deixa a sua comida, deixa a sua bebida e deixa os seus desejos conjugais, min ajil, por minha causa. Então, por causa disso, nós chegamos à conclusão que Allah subhanahu wa ta'ala decretou o jejum para os muçulmanos, porque no jejum eles conseguem temer a ele de uma maneira correta. Temer a ele sem que alguém obrigue a eles a temerem. Então, o jejum tem como propósito muito grande temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E está aqui as provas, estão aqui as provas. لعلكم تتقون, para que vocês possam temer a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz yadam ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajl, ele deixa de beber, de comer, de beber e de se envolver em atos conjugais por minha causa. Então tudo isso é por causa da força do temor que a pessoa tem dentro do seu coração para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então esta é a primeira sabedoria por trás do jejum. Segunda sabedoria por trás do jejum é um exercício
para aprender a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e um vínculo para escapar de compulsões e dos pecados. Então, o jejum, ele tem esta força de colocar as pessoas num vínculo direto com Allah subhanahu wa ta'ala, porque quando ele jejua desde manhã, ou desde ao romper da aurora até ao pôr do sol, então significa que este jejuador está conectado a Allah subhanahu wa ta'ala, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, diretamente com ele, e nada pode desvincular desta conexão, porque existe uma coisa chamada jejum no meio. E também serve como um vínculo para escapar de compulsões e pecados, porque o jejuador, como ele está em conexão direta com Allah subhanahu wa ta'ala desde ao romper da aurora até ao pôr do sol, portanto, neste período em que ele está de jejum, ele está muito longe de pecados. Ele evita fazer pecados na sua fala, evita fazer pecados olhando, evita fazer pecados ouvindo, evita fazer pecados pensando nos pecados. Então ele está em conexão direta com Allah subhanahu wa ta'ala, algo que impulsiona a ele a deixar os pecados automaticamente. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nos seus ditos: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Aquela pessoa que está em jejum, porém, sem deixar de falar mentira ou exercer a mentira e assim como a falsidade nas palavras e nas ações, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً, não há necessidade perante Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, deixar de comer e deixar de beber. Porque o jejum, ele serve como uma conexão direta entre o servo jejuador e Allah subhanahu wa ta'ala. E esta conexão, ele repele todos os pecados e toda a falsidade. Então, para um jejuador que está jejuando, não é aconselhável que ele fale mentira. Não é aconselhável que ele pratique algum ato de pecado. Então, tudo isso por quê? Porque ele está em conexão direta com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é uma das sabedorias por trás do jejum. A terceira sabedoria é que, ao jejuar, o jejuador recorda-se da situação dos pobres e necessitados. Nós sabemos que o jejuador, ele deixa de comer, deixa de beber e deixa de fazer outros atos por livre e espontânea vontade, pelo temor que ele tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas em contrapartida, nós encontramos várias pessoas que passam dias, que passam semanas, passam meses sem conseguir comer, ou se conseguir se alimentar, muito mal alimentado, e não consegue algo que cubra as suas necessidades diárias, como, por exemplo, uma alimentação equilibrada, uma bebida equilibrada, porque não tem condições. Por isso, vemos muita gente, por exemplo, na rua, virando lixos ou lixeiras para conseguir algo para comer. Então, se um jejuador ele deixa de comer e deixa de beber, sem que alguém lhe force neste ato, então, quando ele passa por esta situação, sente a fome, sente a sede, se recorda dos seus irmãos muçulmanos, dos seus irmãos, mesmo não sendo muçulmanos, aqueles que reviram
as lixeiras, aqueles que não têm nada para comer. Então, se conseguir algo a mais que sobra depois da sua necessidade, então ele consegue já dar em caridade para aquelas pessoas que necessitam. Então, o jejum tem como um segredo, tem como uma sabedoria por trás dele, que o jejuador ele consegue se recordar da situação de outras pessoas que passam por uma situação difícil, uma situação de penúria, e assim como pobreza extrema. Então, outro segredo do jejum, ou outra sabedoria por trás do jejum, é que o jejum serve como um momento de autopoliciamento e autovigia da pessoa que jejua. Nós sabemos muito bem que uma ação como oração, como jejum, como a peregrinação, como o zakat, alguém pode ver aquela pessoa que se envolve fazendo salat, rezando na mesquita, sabe? Todo mundo sabe que ele está rezando. E aquela pessoa que paga zakat, também, ao receber zakat do doador, ele sabe que alguém está pagando zakat. E alguém, quando viaja para o Hajj, sabemos muito bem que alguém foi fazer o Hajj, a peregrinação. Mas o jejum é muito diferente desses tipos de adorações que nós citamos. O jejum é uma prática que envolve entre o jejuador e o seu Senhor. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe que aquela pessoa está a jejuar. E só ele, o jejuador, sabe que ele está jejuando. Então, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz "Kullu amal ibn Adam lahu wal hasanatu bi'ashri amthaliha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Todas as ações que o homem faz pertencem a ele. E cada ação que ele pratica é recompensado por um décuplo. Somente o jejum pertence a mim e eu vou pagar a ele. E Allah subhanahu wa ta'ala cita "Yada tu'ama wa sharaba", ele deixa de comer, de beber, min ajil, por minha causa. Então, é porque esta pessoa ele consegue se controlar, consegue se policiar, deixando de comer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito para ele no seu dia a dia, por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é o momento de autopoliciamento da pessoa que jejua, então, para que quando ele sai do jejum, consiga se controlar, se policiar daqueles atos que ele pode se envolver e que fazem parte do pecado. Então, ele conseguiu controlar o seu desejo pela comida, o seu desejo pela bebida, o seu desejo pelos atos conjugais com a sua esposa durante o jejum. Então, quando o jejum acaba, ele consegue se controlar na prática dos pecados. Então, o jejum serve de autopoliciamento e autovigilância da pessoa que jejua. Então, portanto, um dos propósitos e uma das sabedorias por trás do jejum é autopoliciamento e autovigia da pessoa para que ele não caia dos pecados. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.